com seu poder, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Senhoras e senhores, hoje vamos falar sobre os 3 vazios que existem dentro de uma pessoa. Quantos vazios? Existem 3 vazios. E para você entender, eu vou dar um exemplo aqui do nosso cotidiano, da nossa vida. O primeiro vazio é quando, imagine que uma criança nasce, e quando a criança nasceu, a mãe da criança não sobreviveu. Então vai ter que cuidar daquela criança. Quem vai cuidar vai ser a tia, a irmã mais velha, alguém da família. Assim vai ser também se a criança nascer sem o pai. Vai ter alguém para substituir, para cuidar, um tio, um irmão mais velho ou alguém da família. Quem percebe o pastor? Então essa criança, se ela nascer assim, ela vai ter alguém para substituir, para preencher o vazio dela. Agora, a pessoa que não tem Deus, como é que ela preenche esse vazio? Não é com um parente, não é com o dinheiro, não são com as coisas. Esse vazio só Deus poderá preencher. E muitas pessoas, elas estão querendo preencher o vazio que só Deus pode preencher, mas elas querem preencher buscando outras coisas, e elas não conseguem, porque elas pensam que para preencher o vazio que há dentro delas, ela vai precisar de coisas físicas para preencher, mas as coisas físicas passam, as coisas de Deus permanecem. Repita comigo: as coisas materiais ou físicas passam, mas as de Deus permanecem. E Jesus sabia disso. Jesus, quando veio pregar o Evangelho, ele veio sim libertar, perdoar pecados, salvar, mas veio também colocar Deus no coração das pessoas. O objetivo de Jesus é colocar Deus, o Pai, no coração das pessoas. Porque uma pessoa que tem Deus no coração, ela não vai fazer mal a ninguém. Mas uma pessoa que só tem material no coração, ela vai ser fria, ela vai ser materialista, ela não vai ter piedade de ninguém. Por isso que os reis de antigamente não estavam nem preocupados em destruir pessoas, porque o ego deles era mais forte que o amor. Porque dentro deles não havia Deus, só havia ganância e vontade de dominar e conquistar territórios. O meu coração e o teu precisa de Deus, precisa ser preenchido por Deus. E se não for, a pessoa anda perdida. Como existem parentes teus, colegas teus, que até querem preencher o vazio em coisas do mundo, mas estão sempre vazios. Já reparou? Quanto mais eles querem preencher o vazio, mais vazio vão ficando. Por quê? Porque o que eles procuram, acabam. Mas o que eles pudessem buscar, que é Deus, vai permanecer. E Jesus fez isso. Ele fez o milagre do preenchimento na vida de uma pessoa. Você vai entender. Diz assim, João capítulo 4, diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judeia. Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para onde? Para Galileia. Então Jesus fez o quê? Uma viagem. Olha para mim, Jesus fez aí uma mudança. Você está preparado para a mudança? Você tem que estar preparado para mudanças. Chega uma hora na nossa vida que alguma coisa tem que mudar. Lembra do tabernáculo de Moisés, que Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo? O povo estava em um lugar,
Passava um tempo, Deus dizia: desmonta o tabernáculo, agora vai para outro lado. Desmontava, ia para o outro lado. Depois de um tempo, olha, agora desmonta o tabernáculo, vai para outro lado. Aí ia para o outro lado, até fazer o templo de Deus. Só que Salomão, quando fez o templo, em vez de ele dar a glória para Deus, ele botou a glória para si, dando o nome de templo de Salomão. Mas o templo não era de Salomão, o templo era de quem? Era do Senhor. Quem percebe, pastor? Mas Salomão, como queria fama e ego, botou logo lá o nome dele, templo de Salomão. Mas quem deu a ideia de fazer o templo? Foi Deus, igreja. Então a glória é para quem? É para Deus. Tipo a igreja da vitória de Deus, não é a igreja do Pedro, porque a igreja é de quem? É de Deus, não é minha. Quem percebe, pastor? Mas Salomão aproveitou, botou o templo de Salomão, nem botou o nome de Deus. Você sabe qual foi o fim de Salomão, né? Perdeu-se, virou idólatra, perdeu-se, porque ele quis o ego acima de adorar o próprio Deus. Salomão fez igual Satanás, quis ser adorado, reconhecido pelo monumento que foi feito, sendo que quem o capacitou foi Deus. Tudo que você fizer, seja pequeno, médio ou grande, e der certo e vai dar certo em nome de Jesus, dê a glória para Deus. Olha, eu consegui, mas não foi eu não, foi Deus que me ajudou. Foi Deus que me deu essa sabedoria, essa inteligência para fazer tal coisa, que se não fosse Deus eu não conseguiria. Sempre exalte Deus, igreja. Não diga é eu. Deus vai usar o poder dele, suas mãos, para executar as tarefas. Mas quem vai lhe capacitar é o próprio Deus. Então Jesus saiu de um lugar da Judéia e foi para onde? Para Galiléia. Por que razão? Toda mudança tem que ter um motivo. Toda mudança tem que ter um porém, uma razão. Você vai entender por que Jesus saiu da Judéia e se retirou para Galiléia. O versículo 4: e era necessário atravessar a província de quem? De Samaria. Então olha para mim, é aí que está a questão. Entre a Judéia e a Galiléia, no meio estava o quê? Samaria. Jesus tinha que passar por ali. O destino dele era Galiléia, mas ele precisava passar por onde? Por Samaria. O nosso destino é a vitória, mas nós temos que passar por Samaria, igreja. Passar pela experiência. Esse momento aí que você está passando é Samaria. Fique feliz. Pastor, o momento que estou passando é difícil. Não é difícil. É permissão do Senhor. É Samaria, você tem que passar por lá. O próprio Cristo teve que passar por Samaria. Por que você não vai passar? Olha Deus falando agora ao teu coração. Olha Deus te consolando, falando: minha filha, meu filho, essa luta não é uma luta, é uma experiência, é Samaria, você precisa passar. Diga glória a Deus. Quem está percebendo, pastor? Por que preciso passar por Samaria, pastor? Para você crescer mais, ver mais e ser mais humilde. Samaria é o lugar da humildade. É o lugar, digamos assim, de começar do zero. Até a obra de Deus passa por Samaria. Até a igreja passa por Samaria. Essa obra aqui, em breve, vai ter que passar por Samaria. Mas amém, vamos em frente. É Jesus que está no controle. Diga assim seja. Se Jesus quer que eu vá para Samaria, eu vou com ele para Samaria. Eu prefiro ir para Samaria, que é um lugar simples, mas com Jesus, do que ir para Los Angeles com Satanás. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Quem está preparado para ir para Samaria? Eu também estou. Diga assim: eu vou, pastor. Amém? E quem vai para Samaria vai ter experiência boa, vai ter vitória. É bom ir para Samaria. Olhe para quem está do céu e fala: é bom ir para Samaria. Olha, irmão, se eu tivesse condições,
Se eu tivesse condições, eu pagava um bilhete para todo mundo ir para Samaria, para conhecer a Samaria. Eu falei, gente, é aqui, Samaria é isso aqui, ó. Quem sabe um dia Deus me dê essa condição. E eu falo, igreja, dá aqui o nome, dia tal, vamos viajar para Samaria. Lembra da pregação? Lembra, pastor? Vamos conhecer a Samaria agora, para você ver como é uma bênção. Diga glória a Deus. Quem está percebendo? Vamos ver o que aconteceu. Versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Então olha para mim, veja a riqueza dos detalhes da Bíblia. Jesus estava indo para um lugar que tinha história, terras de Jacó, que é Israel, que ele deu para José, que foi governador. Então era um lugar abençoado, havia história. Jesus nunca vai te conduzir para você não ter história, para você não ter a bênção. Quando ele te conduzir, é para ter história boa na tua vida, é para ter bênção na tua vida. E olha que aqui fala sobre José. O que tem a ver José com a ida de Jesus para aquela cidade? Tem a ver porque José, humanamente falando, não tinha como vencer na vida. Foi vendido, enganado pelos irmãos, lançado no buraco, virou escravo, não tinha possibilidade, era zero a vida de José. Mas na vida de José havia Deus. Olha a diferença aí. Às vezes a nossa vida aparentemente não tem possibilidade nenhuma, mas havendo Deus, as possibilidades vão começar a nascer. E eu declaro que vai ter possibilidades grandiosas na tua vida em nome de Jesus. Aí diz aqui mais, olha, versículo 6: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então olha para mim, Jesus foi sábio. Jesus sabia que se os discípulos estivessem ali, iria atrapalhar o projeto de Jesus, porque aquela mulher era samaritana e os judeus não se dão com os samaritanos. Então se os discípulos estivessem ali, eles iriam falar: mestre, cuidado, a gente não se dá com essa gente. Então Jesus, na sua sabedoria, falou: olha, vamos lá para a cidade buscar comida, que eu vou descansar um pouco aqui. Realmente ele foi descansar, mas ele quis tirar o grupo dos discípulos do projeto que Jesus iria fazer. E Jesus ficou ali. De repente aparece uma mulher samaritana. Se tivesse ali os discípulos, ia ter ali uma divisão, não ia ter diálogo. Jesus não ia ficar à vontade para conversar com ela. Por isso ele falou para os discípulos: olha, vamos lá buscar comida, que eu vou ficar um pouco aqui, vou beber uma água, vou descansar. Na vida é a mesma coisa. Há momentos que você tem que se desligar do mundo, se desligar de outras opiniões, porque a opinião dos discípulos iria atrapalhar o projeto de Jesus com aquela mulher. Então nem toda opinião que você ouvir será boa. Tem opiniões que vão dizer assim: ó, cuidado, olha, não sei se vale a pena. Essas opiniões, igreja, vai trazer dúvida para o teu coração. E você está numa época que você não tem que se encher de dúvida, você tem que se encher de certeza e da palavra de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Então Jesus falou: vamos lá buscar comida, que eu vou ficar aqui, eu vou beber água. E Jesus olha para a mulher e fala: dá-me de beber, eu quero um pouco d'água. Olha o que diz aqui, ó, versículo 8: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus:
se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, que é o Espírito Santo. Quando aquela mulher ouviu aquilo, eu imagino que ela se arrepiou do pé à cabeça, porque aquela mulher, ela tinha um vazio dentro dela. O vazio dela ninguém conseguia preencher, relacionamentos não conseguiam preencher, a família não conseguia preencher. Ela trabalhava, foi buscar água para os seus afazeres diários, e de repente aparece ali um homem judeu conversando com ela. Ele quebrou o protocolo. Jesus é assim. Jesus não segue tradição religiosa, Jesus não segue opinião contrária, ele segue a direção de Deus, e é o que você tem que fazer. Você tem que seguir a direção de Deus. Repita comigo: eu preciso seguir a direção de Deus. E ele falou: se você soubesse que está falando contigo, você pediria água, e você ganharia água viva, que é o poder de Deus. Estamos numa época, igreja, que a gente precisa da água viva, é o poder de Deus dentro de nós. E essa água viva vai vir de uma fonte pura. A palavra do Senhor é uma água viva, que você recebe a bênção de Deus. Você é abençoado e abençoada pela pureza da palavra de Deus. A palavra de Deus é tão pura, é tão viva, que ela não pode ser vendida, nem negociada. Ninguém sobe aqui no altar porque vai fazer isso ou aquilo. Todo mundo sobe no altar. Não há que troca de favores. O que aqui é obediência à palavra de Deus. Você vai crescer porque você é fiel a Deus e ama a Deus acima de tudo nesse mundo. Você vai crescer porque você pratica a palavra do nosso Deus. Aí Deus te faz florescer a cada dia, a cada instante. Por quê? Porque você entrou em Samaria. Toda mulher de Deus, todo homem de Deus que quer vencer na vida, precisa ir para Samaria. Tem que ir para Samaria, senão não vai passar no teste. E o momento que você está passando é a sua Samaria. Não reclame mais. E agora? Está difícil. Ó Deus, obrigado, já que eu estou em Samaria, dá-me condições para vencer aqui nesse lugar em Samaria, e Deus vai lhe abençoar. Diga glória a Deus. O desemprego é uma Samaria, é uma dificuldade, mas Deus vai abrir a porta. A injustiça é uma Samaria, mas Deus vai fazer justiça. A enfermidade às vezes é uma Samaria, mas Deus vai restaurar. Um problema familiar, um problema no trabalho é uma Samaria, mas Deus vai trazer a solução. Qual é a tua Samaria? Jesus sabe. Por isso ele já foi na frente para preparar a tua vitória. Diga glória a Deus. Continuando, diz aqui, versículo 11: respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Olha para mim agora. Lembra que eu falei dos 3 vazios? O vazio da mãe, o vazio do pai e o vazio que a pessoa tem sem Deus. O vazio da mãe: se a mãe não sobreviver, tem uma tia, um parente que vai cuidar. O vazio do pai: se o pai não tiver, vai ter alguém para cuidar também. E se não tiver ninguém na família, tem alguém que vai adotar. É verdade, mas sempre vai ter alguém. Quem que percebe o pastor? Mas o vazio que não tiver Deus para preencher, ninguém consegue preencher. Festa não preenche, o dinheiro não preenche, as conquistas não preenchem, porque tudo passa. Lembra aí
de um momento feliz que você teve aí há dias atrás, ou um aniversário, ou uma cerimônia, alguma coisa boa que você teve, uma viagem, alguma coisa boa. Lembra aí? Você lembrou, não foi? Resumindo e concluindo, aquilo já passou. Agora você está aqui. Você não está lá, você não está lá naquele momento mais. Volta lá agora, tenta ir lá agora. Eu te dou permissão para sair da reunião e voltar lá no lugar que você teve, no tempo. Volta lá. Não tem como, irmão. Volte aí há 15 anos atrás, uma grande conquista que tu teve. Volta lá. Passou, já foi. Já era aquilo. Agora com Deus é o contrário. Quando Ele entra, Ele preenche e fica. Os momentos passam, mas Deus fica. Repita comigo: os momentos passam, mas Deus fica. É igual a criança, quando nasce bem pequenininha e está ali, só que já está crescendo. O exemplo da filha da Dani, já está grande, é o Dani. Já não dá para voltar lá no tempo quando era uma bebezinha no colo, já foi, não dá mais. Ela aproveitou ao máximo o tempo que estava bebezinha, já está grande. A tendência agora é subir, é crescer mais e mais. Por mais que ela queira e ame, por mais que ela olhe para a filha, filha, volta aí a ser uma nenenzinha de 1 mês. Não volta, igreja. Aquele momento já passou. Dani agora tem novos momentos de alegria, novos momentos. Mas aquele momento, quando era recém-nascida, já passou. Quando a viu no hospital pela primeira vez, aquele momento passou, marcou, está marcado, está na memória, está no arquivo do coração. Mas para viver de novo aquilo, não dá mais, já passou, igreja. Quem está percebendo o pastor? É verdade ou não é? Não volta mais, já passou. O meu pai, por exemplo, se ele quiser que eu volte ao seu bebê, é misericórdia, eu já estou com 39. Já passou aquela fase, aquela época que ele me carregava no colo. Passou, ficou na memória. Mas o que temos que fazer é cuidar do agora para frente. Repita comigo: eu vou cuidar do agora para frente. Igual essa reunião, daqui a pouco vai terminar. Esse momento aqui daqui a pouco vai ficar. Daqui a pouco tu está em casa ou está na rua, enfim. Daqui a pouco volta o dia da semana, o dia do trabalho, as nossas guerras diárias. Isso passa, igreja. Mas Deus não passa, Ele fica. Repita comigo: tudo passa, porém Deus fica na minha vida. Quem está compreendendo? Aí diz aqui, o versículo 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Olha para mim agora. Jesus agora entrou no psicológico dela. Primeiro ele falou da água viva, e ela gostou. Eu quero essa água, eu já não tenho que vir aqui buscar água. Só que ela achou que a água viva era água líquida. Não é. A água viva é o Espírito Santo de Deus. Aí Jesus, sábio, falou: olha, você quer? Chama lá teu marido. Jesus pegou ela aqui no psicológico. Olha a resposta dela. Vamos ler o 16. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ela respondeu: não tenho o quê? Marido. Respondeu Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque já tiveste 5 e o que tem agora contigo não é teu marido. Olha só, pegou a mulher no psicológico. Olha, não teu marido. Realmente você falou bem, porque já teve 5, o que está agora nem é teu. Jesus, na verdade, igreja, queria preencher o vazio do coração dela. Ela achou que seria feliz tendo alguém com ela, tendo alguém ao lado dela. A felicidade não tem nada a ver em ter alguém do lado, tem a ver em ter Deus dentro. Você não precisa de alguém do lado, você precisa de Jesus dentro. Ter alguém do lado é para compartilhar a felicidade.
felicidade. Você é feliz, vai compartilhar com alguém. E se não tiver ninguém, você é feliz na mesma, porque você já tem dentro aquele que te ama, é Jesus. Então não fique ansiosa, tem que ter logo alguém, tem que procurar. Calma, igreja. Você está ouvindo Jesus falar contigo. Jesus não quer alguém do lado, Ele quer Deus dentro de você. Jesus falou assim para ela: olha, mulher, estou me ilustrando, eu não estou preocupado quem vai estar do teu lado. O que eu quero é que você tenha o meu Pai dentro de você. Porque quando você tiver o meu Pai dentro de você, tendo alguém do lado ou não, você vai ficar preenchida desse vazio. Diga glória a Deus. Se aparecer alguém, glória a Deus. E se não aparecer, glória a Deus. O coração já está o quê? Preenchido. Olha que forte, igreja. Olha que revelação forte. Mas a família me cobra que tem que ter alguém. Olha, esquece a opinião da família. Não queira arranjar alguém porque alguém está falando. Cuidado com essa armadilha, viu? Não queira comprar algo porque alguém falou. Aí você se endivida e vai ter problema. Foi agradar os outros? Não viva para agradar ninguém, viva para agradar Jesus. É tu que sabe da tua vida. É tu que sabe o que vai fazer da tua vida. Não é opinião de A, B, C, esquece. A única opinião que você vai seguir é a opinião de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Quem está percebendo, pastor? Olha para mim, presta atenção. Se Jesus fosse seguir opiniões, ele não ia para Samaria, porque o judeu não se dá o quê? Com o samaritano. Jesus não salvaria essa mulher. E aí? Ela ficava perdida, sem direção e vazia. Jesus pensou o seguinte: olha, eu vou lá, vou mandar os discípulos buscar comida para eu ficar à vontade para salvar aquela vida. E ele ficou à vontade e salvou a vida dela. Mudou a história da vida dela. Diga glória a Deus. Amém? Aí diz aqui, o versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E é verdade, a salvação nasceu lá, quando Israel saiu do Egito, se libertou, e os judeus têm a salvação para espalhar para o mundo inteiro. Por isso que na época do Hitler, do Holocausto, Satanás usou aquele homem para matar mais de 6 milhões de judeus. A fúria do mal contra o povo de Deus. Está vendo aí? A fúria do mal. Mas os judeus estão vivos até hoje. Israel está aí até hoje. Agora está em guerra, mas depois acaba. E aquela nação é abençoada por Deus. Jesus queria transformar o coração daquela mulher num coração de Deus. Ela era samaritana, mas o coração dela agora já não era samaritano, era o coração de Deus. Não importa a nossa nacionalidade, o nosso coração tem que ser de Deus. Diga assim seja. Ela foi abençoada, foi liberta, e através dela várias pessoas daquele lugar foram abençoadas por Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Fique de pé, por favor, igreja, em nome de Jesus.